many things. I'm from Sierra Leone, I said. I am Black, proudly. I am African, and most of the time I'm wearing my African clothes and looking like a royal African queen. But there are perceptions that happen already before I open my mouth, you know, because of the way I look or my skin tone. So for me, it's important for us as UN people doing this work to really, I don't know if you can put yourself in somebody's shoes, because I'm wondering, can anybody put themselves in the shoes of being a Black woman or a Latina woman for that sense, or a Latina woman that is, you know, has a particular sexual orientation? Because you need to understand the people who we say we are serving, the people who are beneficiaries. And this needs to be integrated into how we are implementing the SDGs. Because when I think of things like the pandemic, COVID-19, I mean, the UN has done a great job in forging in this area. But when you hear things like vaccine access and the difficulty that countries in the global South, you know, had with that, who gets what and how? Or you think about climate. We talk about climate justice, the impact of climate. Of course, women and children are affected in a certain way, but people of color, indigenous people, are certainly at the forefront and at the brunt of the negative impact of climate. How are we as the United Nations? How are we as governments? How are we as civil society putting in policy, putting in practical things, putting in awareness to address these issues? I think it's a lot of hard work that needs to go in to make sure that we are balancing implementation, advocacy for the SDGs, and addressing racism. But it's something that we need to do in a collective way. No one NGO, no one government, or no one individual can do that. But it's certainly something that we need to put action to. So for me, I mean, this topic, I'm not going to say more because I think that we are going to have discussion. And I think the discussion part is where I'm interested in, to really hear the inner truth of what people have to say. Because we go to work every day, we're writing all these reports, we're doing all these meetings, but are we really thinking about how these different areas connect? What are we doing in our work to address racism? So that when we're writing that beautiful paper about SDG 11 or SDG 1, we actually have the mindset and the hat to say that we as different people are impacted in so many different ways. You know, what type of activities, policy, advocacy are we including in that project document to address the real and impactful way that Black people, people of color, people, indigenous people are impacted by the work that we are doing. Thank you so much for having this powerful topic. And I really look forward to really discussing more with everybody to see how we can forge together, because the time is now. If we don't do it now, I don't know when it's going to happen. Thank you so much. Over to you. Muito obrigada, senhora Hala. Para que a senhora possa nos acompanhar, tem um globo no centro da tela, na parte inferior, que a senhora pode optar pela interpretação em inglês, a tradução para o inglês. De todo modo, eu gostaria de agradecer pela sua fala e dizer que nós estamos completamente alinhadas, porque a sua exposição traz muito uma relação direta com o que nós objetivamos a partir desta mesa, que é romper com a invisibilização acerca das especificidades das comunidades afrodescendentes ao redor do mundo. Esse é um momento oportuno, justamente por estarmos num processo de revisão da Agenda 2030, para que possamos, a partir desse meio do caminho, tomar novas medidas inovadoras que ainda não foram tomadas
para que a gente consiga alcançar os objetivos até 2030. E um deles, como nós estamos afirmando aqui, é o reconhecimento das questões específicas vivenciadas pelas comunidades afrodescendentes ao redor do mundo. Muito obrigada pelas suas contribuições. Na sequência, eu gostaria de convidar para a fala a senhora Rosário Garavito, que é representante do NGO Major Group. Senhora Rosário, por favor, fique à vontade para expressar suas contribuições. Muito obrigada, Letícia. Eu vou tentar falar no portunhol. Eu tenho um carinho muito grande com o Brasil, então eu vou tentar fazer dessa maneira. Me excusa se eu falar uma coisa errada. Tudo com boa intenção. Uma das coisas que são importantes no processo de implementação da Agenda 2030, muito mais para os grupos que são marginalizados por sua etnicidade, por sua condição racial, por sua cor, é poder encontrar espaços através dos quais vocês têm uma voz no processo formal de monitoreio de estes jeitos de desenvolvimento sustentável. E o NGO Major Group é um desses caminhos que você pode dar essa oportunidade às pessoas de diferentes condições para que participem ativamente, sem necessidade sequer de que eles tenham as organizações tenham status consultivo na ONU. Tá? O Major Group é parte de um mecanismo muito mais grande, que é o mecanismo dos Major Groups e outros stakeholders. E nosso rol é tentar que diferentes organizações, grandes, pequenas, possam participar. Por exemplo, uma das coisas, nós tivemos a conferência do Água, no março. E uma das coisas que nós fazemos é dar ou facilitar que pessoas de diferentes partes do mundo tenham uma voz nos nossos espaços. Eu lembro muito a um senhor do África, que ele trabalha nos territórios, trabalha por a água, tem um processo, e que ele usou vir para aqui e compartilhar com os ministros que estão fazendo isso, quais são suas preocupações. Definitivamente, o processo de implementação e monitoreio nesses espaços das Nações Unidas é muito complexo, porque nós estamos presenciando uma situação que está fechando os espaços de participação. Cada vez nós temos menos espaços. E ainda disso, nós temos que procurar que as pessoas, os grupos que sempre estão ficando de trás, tenham que estar aí. Então, nós, dentro do trabalho que fazemos, sempre tentamos dar essa oportunidade, mas nós também creemos que é importante que neste momento que estamos fazendo a revisão média da Agenda 2030, nós tenhamos pessoas e organizações que sejam parceiras do processo. Nós precisamos governos que sejam parceiros do processo. Nós precisamos que os diferentes atores, pessoas das Nações Unidas, pessoas da sociedade civil, indivíduos, todos nos levem delante com todas estas pessoas e esses grupos. Especificamente no tema da discriminação racial, é muito complexo porque nós vemos nas Nações Unidas não somente que os processos globais e políticas globais algumas vezes não têm este enfoque de inclusividade, né? Mas isso, somado a isso, nós também vemos que as pessoas, ainda nesses espaços, experimentam discriminação racial.
Nossa etnicidade algumas vezes limita que nós podamos ser vistos e reconhecidos como pessoas que podemos trazer recomendações concretas, boas para estes espaços. E isso é ainda pior para as mulheres. Então, nós achamos que em esses diferentes espaços, por exemplo, nós temos a Assembleia dos Povos, nós temos as Nações Unidas, nós temos que tentar, assim como nós estamos tentando de falar do câmbio climático, dos direitos humanos, nós temos que falar também de eliminar a discriminação, porque não podemos avançar a Agenda 2030 se ainda nós experimentamos discriminação. Como Rava falava na abertura da sessão, também isso afeta diferentes grupos. Ela falava das pessoas latinas, mas também nós vemos como nossos países nós respiramos discriminação dia a dia. Não? Aqui, os nossos países, os diferentes espaços. Então, nós precisamos de incorporar em os diferentes demandas, recomendações que vão para esses espaços uma voz forte para para parar a discriminação. E também para que os governos possam incluir linguagens significativas nas resoluções, declarações e também nos processos. Uma palavra pode cambiar muito, pode abrir uma grande porta para fazer muitas coisas. Adicionalmente, e eu não sei se estou indo com muito tempo, está bem? Me desculpo de novo pelo meu portunhol. Adicionalmente, eu acho que nesses momentos que nós estamos frente a uma agenda do futuro, nós temos o Summit do futuro, o próximo ano, que é uma conversação muito política, porque nós sabemos que alguns estados estão tentando virar para aquela agenda e deixar a agenda 2030 de trás. Mas outros estão tentando de conectar os processos. Nesses momentos é quando nós precisamos da articulação e partenariado, as parcerias, para que quando nós imaginemos os processos pós-2030, o Summit of the Future, vocês e as pessoas dos diferentes grupos estão incluídas. Uma oportunidade, eu acho muito grande, é o Fórum Permanente das Pessoas Afrodescendentes. Eu acho que é um caminho muito estratégico, ainda para tentar demandar um espaço formal de participação na revisão da Agenda 2030. Porque se tem um espaço que agora tem uma institucionalidade dentro dos processos e estruturas das Nações Unidas, assim como os povos indígenas, assim como os grupos das mulheres, as crianças e os jovens, e outros grupos que nós temos no mecanismo, porque não ter também um grupo, talvez não um grupo maior, porque os grupos maiores foram definidos 9 anos atrás, mas entrar no segundo bloco de outras partes interessadas, ou stakeholders. Então, nós creemos que o processo tem que iniciar, tem que partir de agora, tem que partir de falar e também conectar com os diferentes grupos, pessoas, governos, todos os parceiros que possam mover o processo para poder ter essa participação formal, mas como grupo de ONGs, de NGOs, ou meio NGO, meio group, nós podemos ser uma plataforma também nesse momento de transição, para que os diferentes grupos tenham uma voz.
Para nós também é muito importante que nossos grupos tenham a maior diversidade possível, porque não podemos ter sempre o norte global, as pessoas que sempre han estado na mesa da conversação, falando por toda a sociedade civil, que é muito diversa e que tem diferentes desafios, especialmente os grupos que são marginalizados. Eles são as pessoas que precisam desses espaços. Então, nós estamos muito contentes de estar aqui com vocês, porque eu acho que quando eu empecei minha participação no NGO Mayor Group, nós não tínhamos uma coordenação para a América Latina. Eu lembro que eu alguma vez falava nas reuniões globais, se minha mãe não entende o que nós estamos falando, eu acho que não tem sentido. E com outro grupo de pessoas, nós exigimos e tentamos dizer todos os processos e as parcerias possíveis e a negociação dentro do grupo para que nós tivéssemos uma coordenação para a América Latina. Então, se isso for possível para a América Latina, por que não para um grupo tão grande como as pessoas afrodescendentes? Então, eu convido a vocês para iniciar o processo, para vermos a nós como seus parceiros, porque eu acho que não podemos pensar na Agenda 2030, não podemos pensar um processo de desenvolvimento sustentável, de paz, de segurança, de igualdade, se ainda nós agora seguimos discriminando aos grupos que nunca tiveram a voz. Então, muito obrigada por o convite e eu acho que depois eu troco para inglês, mas eu queria conversar, falar no português, porque acho que é também uma conexão muito bonita com vocês e muito obrigada por a invitação. Obrigada pela sua presença e pelos seus gestos, né, nessa interlocução. Seu portunhol está ótimo. E em relação às suas contribuições, eu acho que tem um ponto central que você coloca, que o racismo ele é uma questão global e é uma questão que precisa ser assumida por todas as pessoas, né, por todas as partes interessadas. E um outro ponto que dá uma resposta a essa questão do racismo ser um problema global é a importância de que a gente construa, enquanto sociedade civil, uma solidariedade muito mais ampla do que a que está posta, porque muitas vezes nós, enquanto organizações negras, nos sentimos muito solitárias nesse processo do enfrentamento ao racismo, né? Então, nós reconhecemos a importância do NGO Major Group, nós temos muito interesse de construir essa aproximação com vocês e estar juntas mesmo nessa defesa de que não existe desenvolvimento sustentável sem o enfrentamento ao racismo, enquanto um compromisso comum, né, de todas as organizações que integram esse importante mecanismo, né? Em paralelo a isso, né, porque a gente sabe que muitas vezes por conta dessa diversidade não é possível que se dê a atenção devida, urgente e necessária que nós temos às questões de racismo nesse momento, nós também temos o interesse de contar com o apoio de vocês na elaboração de mecanismos específicos para atender as demandas da população afrodescendente, né? Então, nós estamos aqui nesse momento abrindo esse espaço de discussão sobre enfrentamento ao racismo na Agenda 2030, também com o objetivo de construir um major group de afrodescendentes, né? Nós entendemos que é necessário que exista um mecanismo específico para discutir sobre essas questões que são específicas e que estão extremamente, historicamente invisibilizadas. Muito obrigada pela sua contribuição. E, na sequência, eu gostaria de convidar a senhora Maria Gabriela Feitosa, que está representando o Young Major Groups. Fique à vontade para apresentar suas considerações. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Letícia. Bom dia a todos e todas.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Geledés pelo convite. É uma imensa honra estar compondo essa mesa. Acompanho a Geledés, acho que faz parte da minha formação, para mim é uma referência. Então, para mim, muito simbólico também estar aqui hoje. Eu gostaria também de saudar e congratular em especial a Letícia e toda a equipe Geledés também pela organização e mobilização desse evento tão importante e necessário, e também saúdo meus colegas que estão aqui, a ministra, a Nelly Franco, a senhora Paula, a minha colega de trabalho, Rosário, e o senhor Cal. É uma honra estar aqui junto com vocês. Bom, eu gostaria de iniciar minha intervenção contextualizando em que lugar que eu chego aqui nesse espaço. Atualmente eu estou compondo a equipe técnica do Instituto Polis, que é uma organização brasileira não governamental que trabalha em defesa ao direito à cidade, visando a construção de cidades mais justas, sustentáveis e democráticas. E como um dos pilares da instituição é o trabalho em rede, uma das iniciativas que a gente compõe é a Plataforma Global pelo Direito à Cidade, com a qual a gente estava fazendo a incidência aqui nesse final de semana da Cúpula dos ODS, e também a gente compõe o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, o qual eu venho representando no grupo de infâncias, adolescências e juventudes, que é o grupo de ninhos, adolescentes e juventudes, um dos 20 grupos representativos que compõem o mecanismo de participação da sociedade civil da América Latina e Caribe para acompanhamento da Agenda 2030, e é o único grupo regional que compõe o Major Grupo de Children and Youth. Assim, a minha intervenção hoje se pauta sobretudo nos processos que esse grupo vem desenvolvendo para promover a inclusão das infâncias, adolescências e juventudes nos processos de acompanhamento e monitoramento da Agenda 2030, sobretudo visando as conferências que iriam ocorrer esse ano para a revisão dos ODS 6, 7, 9, 11 e 17. Esse processo do grupo, então, envolveu mais de 500 infâncias, adolescentes e juventudes da região da América Latina e Caribe, com idades entre 7 e 35 anos, de mais de 20 países da região, como Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Ilhas Virgens Americanas, Venezuela e outros. E os grupos que participaram desse processo foram pessoas como LGBTQIAP+, afrodescendentes, indígenas, jovens rurais e urbanos, migrantes internos e externos e pessoas com HIV. Bom, como eu recebi também a incumbência de pautar minha fala no ODS 7, eu vou trazer os resultados e recomendações do grupo visando esse objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, as recomendações, sobretudo sobre a necessidade de a gente reconhecer a energia como um direito humano e fundamental, do qual nenhuma pessoa humana pode ser privada e que as tarifas não possam superar as capacidades de pagamento das pessoas a nível individual, familiar e comunitário, e que a transição energética aconteça de uma maneira justa e inclusiva. E que é importante dizer também que a pobreza energética, né, a questão da energia perpassa questões raciais, geracionais, de gênero e culturais. E aí também eu queria aproveitar esse espaço para trazer algumas questões que saíram de um manifesto de juventudes brasileiras a partir de um encontro que o Polis e o Engajamundo realizaram em São Paulo, em agosto, visando a perspectiva do acesso à energia como um direito humano e essencial, inviolável. E esse manifesto reivindica que o acesso à energia deve perpassar questões de segurança de posse, de terra e de direito à moradia, entendendo que a moradia é uma pré-condição para o acesso a um suprimento energético suficiente, adequado, confiável, eficiente, moderno, seguro, para a satisfação das necessidades fundamentais e básicas humanas. E que, para a gente garantir esse acesso, sobretudo a partir dos marcadores de classe,
classe, raça e gênero, para que se assegure à população a capacidade de gerar e gerir seus próprios recursos energéticos, sobretudo a partir da perspectiva da geração distribuída. Bom, eu não preciso cortar aqui a fala e não me alongar, mas eu queria também destacar que a gente está saindo de um final de semana da Action Weekend, onde a gente estava discutindo os processos prévios à cúpula dos ODS, e foi muito importante a participação de pessoas afrodiaspóricas e de África, mas é importante dizer que a gente não pode parar na questão de representatividade, né? Em todo final de semana não foi, pelo menos nas mesas em que pude estar presente e acompanhar, não foram pautadas as questões de discriminação racial, então a gente precisa ir para além das questões de representatividade. E para encerrar minha intervenção, eu queria destacar que as recomendações que eu apresentei aqui foram elaboradas a partir de juventudes que não são convidadas a compor as mesas de negociação do desenvolvimento sustentável, sobretudo do debate energético. No entanto, são vozes que ressoam as realidades dos territórios e das pessoas que têm acesso a direitos e serviços básicos negados para a manutenção de uma vida digna, visto que têm o seu reconhecimento enquanto pessoa humana sistematicamente, historicamente negado. Muito obrigada. Eu agradeço pelas suas excelentes contribuições e nós entendemos e concordamos que exercícios como esse são, né, o que de fato potencializam a possibilidade de enfrentamento ao racismo, trazendo atores não hegemônicos para dentro da discussão e a visibilidade dessas tecnologias sociais. Por fim, eu gostaria de convidar o senhor Carl Morrell, que é representante principal das Nações Unidas dos Bahá'ís nos Estados Unidos. Por favor, faça-nos a fala. Thank you so much, friends. I'm going to share some brief remarks to add to what has already been said, and I really appreciate what has already been said. But I'm going to talk about one element that we have to include in our consideration of what we're talking about, and that is justice. Climate and racial injustice have led to many ills in the world, from the perpetuation of poverty to undermine public health outcomes, to increase food insecurity. That such ills exist at a time of unparalleled global material prosperity is unconscionable. Moreover, when one considers that society can be conceived as an interdependent social body in which every individual and group derives its well-being from the well-being of the whole, the time for a substantive change is well past due. Correcting the long-standing ills stemming from injustice will demand a renewed focus on the foundational concept of justice itself. In its broadest sense, it must be acknowledged that the instruments of society, individuals, communities, and institutions possess agency and room for advancement in establishing racial and climate justice. As individuals, justice will demand that we overlook self-interest for the betterment of all and view the world through the lens of equity. At the community and institutional level, justice will require a level of action that looks beyond society's current proclivity to negotiate and compromise, often settling on the least poor option instead of engaging in an ongoing, principled, fact-based consultative process to arrive at the best possible outcome. Justice requires universal participation in creating and benefiting from shared prosperity. Further, it demands coherence between rhetoric and action. No longer can we allow well-meaning words to take the place of righteous deeds. Instead, the practice of true justice could serve as a building block of a trusting, interconnected society. To overcome these challenges, change is needed at multiple levels. First, the relationships that bind together various societal actors must be characterized by trust, mutual support, and cooperation. Collectively, society must recognize
the essential dignity and latent potentiality of every human soul. Further, enact structural changes at the level of law and policy that seek to protect and empower current and future generations. Thank you. Muito obrigada, senhor Cal, pelas suas excelentes contribuições. Nós estamos chegando ao final do nosso evento. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todas as pessoas, as valiosas contribuições. Infelizmente, por conta do tempo, nós não poderemos abrir espaço para outras intervenções, mas ao mesmo tempo eu gostaria de afirmar que nós de Geledés estamos comprometidas com essa discussão, com a ampliação dessa discussão. Esse é um primeiro momento, né, para que nós possamos nos ouvir, e nós estaremos juntas e contando com o apoio de vocês para a construção de um major grupo de afrodescendentes, para ampliação desse debate e para a garantia do enfrentamento ao racismo, entendendo que não há desenvolvimento sustentável sem o enfrentamento do racismo. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam virtualmente, as pessoas que nos acompanharam presencialmente. Muito obrigada.